Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Maués. A aula de hoje vai ser uma aula de corte e de costura desse vestido que você está vendo agora, aqui na tela, tá? É um vestido transpassado que tem um detalhe de drapeado na frente. Na aula anterior, nós fizemos a aula da modelagem. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir, tá? Depois e fazer o seu molde. Esse modelo veste super bem em qualquer manequim, eu te incentivo muito a fazer ele. Esse tecido estampado é um crepe de alfaiataria. Eu tenho aqui 1 metro e eu tenho aqui uma elanca preta, tá? Uma elanca comum. Por que eu vou fazer com 2 tecidos? Porque esse 1 metro aqui é muito pouco para fazer esse modelo, tá? Então, quando eu comprei, eu não tinha ainda ideia do que eu ia fazer. E como eu achei ele bonito, eu garanti 1 metro do tecido, tá? E aí eu fui colocar a modelagem dentro do metro, não deu. Então, eu vou usar essa elanca preta para fazer o detalhe, alguns detalhes. E para fazer também, ó, uma banda da saia da frente, tá? Eu tenho aqui a parte principal da saia, que é a parte com o drapeado, eu vou fazer com o estampado. E a parte de dentro, como ela é uma saia envelope, essa parte que vai ficar por baixo, ó, eu vou fazer com o preto. Então, eu acho que vai ficar uma coisa bem legal, vai ficar um neutro aqui do lado, vai dar um charme, né? Porque o tecido tem o preto, tá? Então, qual é a minha dica? Se você quiser fazer só com o tecido, você vai ter que ter, no mínimo, uns 1,70 m a 1,80 m, dependendo também do seu manequim, tá? Por isso que eu vou usar os 2 tecidos, ok? Nesse caso aqui vai dar super certo. Eu tenho aqui 1 metro de elanca, mas 60 centímetros já estaria ótimo, tá? Para eu tirar essa peça. Então, vamos lá. Bom, então eu já dobrei aqui meu tecido e eu vou ter que trabalhar ele muito bem para eu não cortar desperdiçando o tecido, tá bom? Então eu vou cortar primeiramente essa peça, que é a peça da frente, da parte de cima, né, do busto. E eu vou posicionar o meu molde dessa forma aqui, ó, para eu ganhar esse tecido aqui, que vai ficar, né, emendado para cá. Porque se eu posicionar assim, eu vou desperdiçar ele, tá? Então, você também tem que ter essa noção para não desperdiçar tecido. A minha dica é você dobrar o tecido, auréola com auréola, esticar no chão e posicionar o molde da melhor forma, mas sempre levando em consideração o fio, tá? Porque as peças, elas têm que ser cortadas no fio. Nessa peça aqui, eu tomei como referência essa parte que tá reta, foi a única parte do molde que não foi movimentada. Você vai olhar lá na aula da modelagem que essa peça aqui modificou porque teve uma pence no decote, aqui também porque teve a pence de cava, mas essa parte aqui ela tá intacta, tá? Então, pela linha aqui da cintura, né, eu posicionei a minha régua esquadrada, ó, esquadrei com essa reta e subi o fio, tá? Então, aqui que tá marcando o fio do tecido. E eu vou posicionar dessa forma aqui. Como foi que eu coloquei esse tecido na posição? Peguei a minha auréola e dobrei, ó. Vou medir da dobra pra auréola. 44. Nessa ponta. E eu tenho que ter também 44 aqui nessa outra ponta, para eu ter a certeza que a dobra tá no fio, tá? E eu tenho que saber que, ó, essa peça tem que encaixar certinho aqui, tá? Já com a margem de costura, tem que deixar folgado para a margem de costura. Aí eu vou fazer agora a mesma coisa relacionado ao fio, ó. Pelo fio, a auréola, eu marco a medida que tá aqui, na primeira ponta, ó, 33,5, tá? Aí eu coloco o pezinho e na outra ponta tem que estar também 33,5. Se tiver um pouquinho é só movimentar o molde, ó. Agora sim, a minha peça tá certa, tá? Por quê? Porque a dobra tá com a mesma medida e ela tá também certinha com a auréola, a mesma medida aqui, ó, 33,5 com o fio e 33,5 com o fio, entendeu? Então,
Agora sim eu posso cortar. E eu vou cortar essa peça aqui toda à volta, deixando 1 centímetro de margem de costura. Agora aqui, ó, eu vou fazer os piques para marcar a minha pence, tá? Já pegando nas duas, né? Nos dois tecidos, dos dois lados. Tanto na pence da cintura, quanto na pence da lateral, tá? Esses piques vão me ajudar na hora da costura, tá? Eu vou juntar pique com pique, eu já vou saber que essa é a largura da pence. Aí, agora aqui no comprimento, eu vou marcar com um alfinete aqui, ó. Tá marcando os dois, tô segurando aqui os dois tecidos, ó, na direção. Aí, eu venho com uma agulha e linha de mão e faço uma marcação, tá? Aqui, ó. Tá segurando aqui. Pronto, a parte da frente já tá ok. Bom, agora eu vou cortar a saia na parte das costas, tá? Porque eu já vou aproveitar aqui, ó, auréola com auréola, tá? Como eu falei, eu tô aproveitando o tecido pra usar ele ao máximo, tá? Pra eu não desperdiçar. Então, como essa ponta aqui ficou inteira, ó, que eu tirei a frente aqui em cima, então, eu peguei auréola com auréola, que eu já sei que essas duas aqui estão alinhadas, são retas. E a minha parte das costas, ó, eu tenho aqui o centro costas reto, tá? Essa aqui vai ser a minha referência de fio, tá? Aí, eu vou virar, ó, e vou alinhar aqui, tá? Deixar bem certinho. Como tá auréola com auréola, eu não vou precisar medir como eu medi pra cortar a frente, tá bom? Aí, eu vou posicionar tomando como referência aqui, ó. Tem que estar a mesma distância aqui e aqui. Aqui ficou bem próximo, ó, não tem problema, tá? Vai ficar uma margem menor aí de costura. Essa aqui é a posição. E agora eu vou cortar. Eu vou deixar aqui pra bainha 1 centímetro de margem de costura, tá? 1,5 centímetros. Eu vou fazer uma bainha bem fininha aqui nesse vestido. Ó, 1,5 centímetros. Se você quiser deixar uma barra maior, deixe uma margem maior, tá? E agora, em toda a volta, eu vou deixar 1 centímetro de margem. Ó, aqui eu vou fazer o pique para marcar a pence. E aqui eu vou colocar um alfinete para marcar o comprimento dela. Então, a parte das costas da saia também já tá ok. Bom, agora eu vou ter que administrar aqui esse tecido, né? Porque ele não tá todo recortado já, né? Então, eu vou ter que achar agora o fio, tá? Eu vou posicionar agora aquela peça da frente que tem o drapeado. Porém, eu não tenho mais referência de auréola, tá? O único pedaço que eu tenho auréola é aqui e não vai encaixar. Então, olha só. Eu tenho que achar o fio reto para poder posicionar a peça reta. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que o sentido da auréola é esse, tá? Porque eu ainda tenho aqui um pedaço, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pique aqui e vou puxar o fio. Como o tecido é estampado, dá pra ver bem certinho, ó, o sentido que ele tá indo pra puxar esse fio. Não sei se você tá conseguindo enxergar, mas eu tô aqui, ó. Então, aqui é a minha referência pra eu cortar, tá? Então, aqui eu posso cortar sem medo. Essa parte aqui tá reta, tá no fio, ela vai funcionar como se fosse a auréola, tá? Porque ela tá no mesmo sentido da auréola. Agora, eu vou pegar a minha peça e vou prolongar aqui esse fio reto. Esse fio aqui, no caso, essa marcação é a marcação do meio, tá? Porque essa parte aqui é o transpasse.
Então, eu vou prolongar aqui, ó. Pronto, agora é só eu fazer aquela medição, tá? Aí eu vou aproveitar o tecido ao máximo. Já vou deixar aqui margem pra bainha. Deixar 1,5 cm de bainha. Como eu sei que aqui tá bem certinho, eu já posso medir contando com ele, tá? Não vou precisar cortar mais nada aqui. Eu vou deixar 2 centímetros, tá? Fica mais fácil. Aí agora, pra tirar a prova dos 9, é só vir daqui do fio, ó, 15,5. A mesma coisa aqui, 15,5. 15,5. Então, essa peça, ela tá posicionada certinha no fio do tecido, tá? Agora sim, eu posso cortar. Aqui eu vou deixar 1,5 cm de margem para bainha. Agora, vamos cortar a última parte, né, com esse tecido estampado, que é a parte das costas da blusinha. Bom, eu vou achar aqui o fio reto dessa parte, tá? Como eu não tenho auréola, então eu vou puxar o fio. Vou pegar essa outra parte aqui que tá com a auréola, que foi aquele pedaço que sobrou. E vou colocar aqui, ó. Auréola com auréola, né? Com a parte reta. Posso até tirar aqui essa auréola para ficar só o tecido mesmo, ó. Vou deixar 1 centímetro de margem aqui de costura, ó. A princípio, essa parte aqui ia ser na dobra, tá? Eu ia dobrar e não ia precisar dessa costura. Porém, o tecido não permitiu, né? Tenho aqui a minha peça das costas também já cortada. Agora, vamos cortar a última peça que falta, que é a parte da frente, né? Que vai ficar por baixo, que eu vou cortar no tecido de elanca. Bom, já posicionei aqui o meu molde na elanca. Aqui tá bem alinhadinho, tá? Não vou precisar alinhar aqui, porque eu tô vendo aqui, ó, que tá a mesma distância nas pontas, tá? Então, eu já vou cortar. Vou deixar 1 centímetro aqui e aqui eu vou deixar 1,5. Bom, agora eu vou tirar as tiras de viés para fazer o acabamento da cava, o acabamento do decote, tá? Você pode fazer o acabamento com revel também, tá? Isso fica aí a seu critério. Se você quiser fazer essa parte de cima forrada também, para ficar toda a costura embutida, pode também, tá? Pode ser forrada, pode ser o revel, né, que é o que eu mais já ensinei aqui no canal. E eu vou mostrar hoje como fazer com viés, tá? Então, eu vou usar o viés da elanca, tá? Porque o outro tecido não tem mais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Posicionar o meu esquadro. E esse sentido aqui é o sentido do meu viés, tá? Então, eu posso fazer dessa forma. Eu também posso fazer assim, ó. Como essa parte aqui já tá reta, eu posso fazer isso. Então, eu já tiro o primeiro aqui, entendeu? Se eu não tivesse essa referência aqui bem reta, eu ia ter que vir com a régua, achar o lado reto. Tinha que ser um esquadro de 90 graus. Ó. Aí, eu ia passar o risco aqui, tá? E a partir dessa linha, eu ia marcar um viés de 3, de 4, de 2, enfim.
tá? Como essa parte aqui já tá reta, para ficar mais fácil, eu vou dobrar. Já vou cortar com um tecido duplo aqui, para ser mais rápido, tá? Só tem que ficar prestando atenção para não sair da posição. Eu vou deixar 3,5, tá? Aí, tirou o primeiro, eu já coloco em cima. Prontinho, acho que essas aqui já são o suficiente, vai até sobrar, tá? Então, eu vou trabalhar com as mais longas. Essa daqui vai ficar pro decote, que é mais comprida. E essas duas aqui para minhas duas cavas, tá bom? Então, eu vou mostrar na aula, na costura, como você pode emendar para ficar bem certinho. E a parte de corte já tá ok. Vou começar a costura fechando as pences da parte de cima do vestido. Lembra que na hora de cortar o molde eu marquei as pences com pique? Pois é, agora eu vou colocar pique com pique. Eles estão marcando a largura da pence. E o comprimento também está sinalizado. Eu marquei com um alfinete. Você pode fazer essa marcação do comprimento com uma agulha e uma linha, com um lápis, com um alfinete, da forma como você achar melhor. Agora é só costurar fechando as pences. Pronto, esse lado já tá ok. Agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E aqui eu tenho os dois lados da blusa já com as pences costuradas. O próximo passo é unir o centro-costas. Eu vou fazer uma costura reta e depois fazer uma no ponto zigue-zague para dar o acabamento. Aqui eu já tenho a peça das costas pronta, tá? Não tem segredo, não tem mistério fazer essa costura do centro-costas. E agora eu vou costurar os ombros. Então, eu pego as peças da frente e coloco na posição. A costura é bem simples e não tem nenhum segredo. Primeiro, eu vou fazer uma costura reta e depois a outra com um ponto no zigue-zague, tá? Esse ponto no zigue-zague eu vou fazer praticamente em todo o vestido para dar o acabamento aí na barra, né? Na bordinha da margem de costura. E agora chegou o momento de costurar o viés. E para emendar, você pode fazer assim, colocando uma tira sobre a outra e costurar nessa direção. Ou então, fazer dessa outra forma, que é a melhor maneira. As tiras vão ficar sobrepostas desse jeito como você está vendo. E a costura é feita no sentido da diagonal do viés, ou seja, no sentido do fio. Desse jeitinho como eu estou fazendo. E aí você vai ver depois que o resultado fica perfeito. Olha só, agora é só cortar essas pontinhas aí e pronto. Feito isso, agora sim eu vou fazer o acabamento no decote. A posição correta é direito com direito, tá? Então, direito da roupa com direito do viés. Alinho direitinho e costuro deixando 1 centímetro de margem. A dica aqui é não esticar o viés. Ele tem que ser colocado e costurado bem à vontade, para não repuxar a roupa. Bem, aqui eu tenho duas dicas muito importantes. A primeira é refilar, cortar tirando mais o excesso da margem de costura. E a segunda dica é você passar no ferro para abrir a costura. Isso vai facilitar a dobra do viés para finalizar o acabamento e vai deixar o resultado muito mais bonito e bem acabado. E sem contar que também vai facilitar na hora de costurar.
Tenha atenção e observe como é que eu estou fazendo a dobra do viés. Agora é só costurar. Se você sentir alguma dificuldade nessa hora, pode primeiro alinhavar e depois costurar na máquina. E esse é o resultado. O viés fica todo escondido para o lado do avesso e tanto no avesso quanto na frente, o resultado fica perfeito. Agora eu vou fazer o mesmo processo nas duas cavas. Uma dica importante aqui na cava é depois da primeira costura você fazer uns piques na curva. Isso vai fazer com que ao dobrar o viés, o desenho da cava, nessa parte onde tem a curva, fique perfeito. Concluído essa etapa do acabamento com viés, o próximo passo é fechar as laterais. Fiz uma costura reta e depois fiz outra no ponto zigue-zague. E aqui eu tenho a parte de cima do vestido já toda pronta. Agora eu vou trabalhar a saia. Eu começo com o lado do transpasse que tem o drapeado. Para facilitar a montagem das pregas, eu vou usar o molde para facilitar. Posiciono bem certinho, considerando a margem de costura, e vou marcar com giz a direção das linhas do drapeado. Agora eu vou montar as pregas e colocar os alfinetes para não sair da posição. Agora é só passar uma costura para segurar tudo. Bem, aqui eu já dobrei o tecido, marcando a bainha. Eu dobrei e coloquei os alfinetes para não sair mais da posição. Agora é só costurar. Eu achei melhor costurar pelo lado direito, porque dessa forma eu consigo arrumar as pregas e ter a certeza de que vai ficar direito. Essa margem de bainha que eu deixei foi de 2 centímetros, então eu dobrei 2 vezes o tecido, com uma largura de 1 centímetro. E esse é o resultado. Bom, aqui eu já costurei as costas da saia. Então, é bem simples. Fechei o meio costas e fechei a pence. E é muito importante, após essas costuras, você ir no ferro e passar para abrir as costuras. Agora, é só montar a saia. Pegar as peças da frente e das costas, posicionar lateral com lateral, alfinetar bem certinho para poder costurar. Nesse lado aqui da saia, eu já fiz a bainha. Essa bainha da lateral, igual como eu fiz da do outro lado, aqui tem o drapeado. Prontinho. Todas as peças posicionadas, lateral com lateral. Agora é só costurar. A costura é simples, é uma reta com 1 centímetro de margem e depois o zigue-zague para dar o acabamento. Pronto, agora eu vou fazer a bainha da saia. Primeiro, eu vou passar uma costura no zigue-zague em toda a volta, porque eu vou virar apenas uma vez o tecido. Aí, pelo lado direito, eu vou passar a costura reta, fazendo a bainha com 1 centímetro de margem. E esse é o resultado. Agora é só ir no ferro e passar para vincar e deixar tudo bem sentadinho. Saia pronta. Agora chegou a hora da última etapa da montagem, que é unir, né, saia e blusa. Vou unir as costuras do centro-costas e das laterais.
alinhando e alfinetando tudo. Observe que as duas peças se encaixam certinho. Feito isso, agora é só passar uma costura reta com 1 centímetro de margem e depois a outra no zigue-zague. Vestido praticamente pronto. Agora eu vou costurar um par de fitas de cetim no transpasse que vai ficar por dentro. Eu vou costurar essas fitas na mão. Então, uma fita vai ficar na ponta e a outra na lateral, bem na direção da costura da cintura. E para fazer a amarração da frente, eu fiz 2 roletes bem simples. Então, um vai ficar na ponta, aqui bem pertinho do drapeado, e o outro vai ser encaixado na costura da lateral, próximo à cintura, tá? Aquela costura da cintura. Feito isso, o vestido tá prontíssimo. E eu confesso que eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Sem dúvida é um modelo fácil de fazer, fácil de modelar, de costurar, e que veste muito bem. Eu amei e com certeza eu vou fazer mais um, quem sabe aí com um tecido neutro, né? Bom, eu espero que você tenha gostado também. Se você já é inscrita, deixa seu comentário, seu like. Se não for, se inscreve no canal. Também deixa seu comentário. E ao se inscrever, ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas, tá bom? Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.